Bem-vindos, bem-vindos. Olá! Onde que eles estão? Bem-vindos, bem-vindos. Podem sempre as portas abertas para os portugueses. Isto deve ter pelo menos 35 ou 40 anos. Era uma coisa muito preciosa para o meu pai e trazia memórias do passado. But he shot it? Yeah. But he did. Estou muito satisfeito com o Heraldo, mas desejaria também que, além daquelas sugestões que eu fiz, quanto a tipo e quanto a... incluísse lá uma secção de português. Embora meia página ou um quarto de página, uma homenagem à língua portuguesa em que o Heraldo foi sempre expresso, não é? Nós escrevíamos à vontade, mas não víamos o necessário apoio da parte do governo. Em suma, parece que o governo ainda continuava alérgico à língua portuguesa. It continued in Portuguese till 9th of October 1983, but on the 10th of October 1983, it changed over to English in order to keep pace with the changing times of post-liberation. Eu nasci em 64, portanto, 3 anos depois deste marco miliar na história de Goa, que foi a invasão de Goa pela União Indiana, e é um evento que me marcou, porque toda a conversa do meu pai, olhas da família, durante muitos anos foi sempre com referência a 1961. E quero dizer que o meu pai nunca usou a palavra, não usou nenhuma outra palavra senão invasão. Enquanto muita gente já falava de outras coisas, meu pai continuava a bater na mesma tecla. Era 1961, invasão. 61, invasão. Tinha um modo de ver, um modo de ser, uma visão, e isto levou-o até a deixar
o serviço não se integrava nesse sistema. Portanto, vejo que o meu pai tinha toda esta carga e viu que toda a cultura, todo o modo de ser, todo o modo de ver as coisas, encarar a vida era diferente. E daí à altura deixou o serviço muito antes do limite de idade. E depois começou a ensinar português. Foi professor de português, particularmente, em casa dava aulas, não ganhava muito, mas não importa, dava grande satisfação. Em 1983, levou um grupo de entusiastas a fundar um jornal chamado A Voz da Goa. E tinha um subtítulo: Órgão da Cultura e Difusão da Língua Portuguesa. Ia à tipografia, trazia as provas, o meu pai revia as provas, a gente levava de novo, e depois do jornal estar pronto, já impresso, em casa, meu pai, minha mãe e até a minha avó, todos nós trabalhámos para dobrar os jornais, dobrávamos, depois íamos aos correios para... Tínhamos uns 500 assinantes. Não é que isto nos ia trazer alguma coisa, dinheiro, etc. Fora, nunca falámos disso. Mas faz parte da vida, da nossa identidade. E isto é que ele frisava. Em 1980, foi assinado um acordo cultural entre Portugal e Índia. Mas tudo continua na mesma, depois do acordo. Tudo em desacordo. Agora estamos a caminho a Neurá, que é a aldeia da nossa família. A aldeia fica a uns 15 km daqui. Há duas vias. A gente pode ir via Bambolim, Pilar até Neurá, mas hoje vamos via Velha Cidade, porque queremos que vejam, conheçam esta rua que leva o nome do nosso tio-avô. É uma rua que vai da Cidade Velha ao Pilar, passando pela aldeia de Neurá. Aqui começa a rua que dá para a nossa aldeia e que leva o nome do meu tio-avô, nosso tio-avô. Mas para chegar a Neurá, a gente passa então primeiro por Carambolim e depois vem a aldeia de Azocim, Mandur e depois Neurá. Aliás, tudo isto fazia parte da Cidade Velha. A Cidade Velha foi construída exatamente aqui, neste sítio onde estamos. As igrejas de São Francisco de Assis, a Sé Catedral e a Basílica do Bom Jesus, aquele era o centro. E depois à volta tinham, tudo isto fazia parte da cidade. Isto já é a aldeia nossa. A nossa casa já está quase em ruínas, já não nos pertence. Já até a grade já foi roubada. Esta era a casa que é construída pelo meu bisavô. Mas aqui não há lugar. Nada a ver lugar para mim. Não, vai. Onde? Vai. Temos mais vai. uma centro atrás. Muito boa tarde. Como está? Obrigado. Agora, isto já preparados para a festa do patrono? Não. Isto foi por ocasião da festa de Cristo Rei. Foi por ocasião de festa. De Cristo Rei. Padmozinho teve toda a formação, não? No Não seminário? é toda, não é toda. Uma parte, uma grande parte. Uma grande parte.
Eu entrei no seminário depois da libertação, 62. Não se dava assim muita importância ao português. Sim. E este Padre Filinto Cristo Dias estava em baixo. O Padre Filinto Cristo Dias foi um grande cultor da língua portuguesa em Goa, aliás, um dos chamados puristas da língua. Ele era mestre da língua, mas quanta importância teria tido agora, não sei dizer. Porque agora, quem liga a gramática? Quem liga a pontuação? Quem liga a acentuação e a soletração? Ninguém. Este é o fenómeno moderno. Para Portugal, Goa significava muito. Estrategicamente talvez não fosse tão importante. Mas sentimentalmente sim, de modo que Portugal ficou um pouco sentimentalmente abatido quando Goa deixou de ser portuguesa. Esta igreja dizem que foi construída em 1541 a 42. Os portugueses vieram aqui em 1510. Arquitetos religiosos. São os religiosos. Esta é a nossa igreja. Esta lápide aqui indica que a família dos Noronhas, que no tempo do hinduísmo eram conhecidos como Sinai Thakurs, converteram-se para a religião católica no ano de 1540 e tal. Portanto, 30 anos depois da chegada dos portugueses a Goa e uns anos antes da vinda de São Francisco Xavier, o grande apóstolo do Oriente, a gente aqui já estava convertida para o catolicismo. Ali temos uma outra lápide que indica que naturais desta aldeia, naturais da família Coelho desta aldeia, foram como missionários a Japão e lá morreram como mártires. Portanto, eram os mártires do Japão. Fomos convertidos em 1530, estamos orgulhosos disto. E não temos na nossa memória coletiva nada da força. Nestes tempos eram batismos gerais. Convertia a classe alta e depois toda a aldeia convertia-se. Foi durante o governo de Garcia de Noronha. Dali a gente levar este nome. Para mim, por exemplo, a relação com a religião foi por via da língua portuguesa. Porque a primeira oração, o Pai Nosso, que a minha mãe me ensinou, lembro-me até do lugar onde foi em português. Pai Nosso que estás no céu. E havia padres. Aliás, a igreja de Panjim, a igreja da nossa Conceição, sempre teve missa em português, como continua a ter. Portanto, era a religião que nos ligava aos portugueses e a família esteve sempre grata por esta herança, mas também mantendo a nossa identidade goesa. E assim, no decurso dos séculos, a gente começou a ter uma nova identidade
que muito poucos devem ter, que é uma terceira cultura que nos marcou. É esta identidade indo-portuguesa. Futebol foi o primeiro jogo, digamos assim, que o povo aqui jogou. E o cricket só nos últimos 20 anos. Mas continua, o povo de Goa continua a gostar do futebol. E houve gente, e há ainda, gente que segue o futebol de Portugal. Segue com toda a paixão. Tem os stickers, os autocolantes, nos carros, nas lojas, nas vidraças. A gente acompanhou muito de perto o movimento de Portugal neste campeonato. Estava assim com o coração na mão. E quando ganhou, oh meu Deus, isto era uma casa portuguesa. What? I mean, not doing anything. Chega, vamos. Um fator interessante que o papá, pelo menos para 30, 40 anos, sempre esteve em Goa sem ir a Portugal, mas fez muito para a língua e cultura portuguesa, sentado em Goa. Quando eu encontrei com Luís Figo, se eu não tinha habilidade de falar em português, eu nunca havia sentido tanta satisfação, porque eu falei com Luís Figo em português e foi um dos melhores momentos da minha vida. E Luís Figo assinou no meu t-shirt um abraço, Luís Figo. Aquilo já basta para 20 anos, aquela memória já basta. Aqui é a piscina e aqui é o estádio para jogar table tennis e badminton. Nós jogávamos qualquer desporto que era disponível. Às vezes o futebol não era disponível por causa durante as monções não podemos jogar futebol, há muita chuva. Depois de jogar futebol, sentávamos aqui a falar, a gozar e às vezes nos domingos com cerveja. E pai não sabia, papai não sabia disto. Nós crescemos em casa cada dia das tardes e às vezes da manhã também. O papá tocava os discos e sempre havia música in the background. E quando juntei a emissora,
eu automaticamente apaixonei-me para ir à biblioteca, sentar, ouvir outra música. Eu gosto muito da espécie de música, desde Engelbert, pop music, Amália, ou até os Eagles da rock music. E música portuguesa também, eu gostei muito. E é por causa da papá que eu queria continuar com o programa português na emissora. Aqui temos uma colagem da emissora dos antigos anos. Estamos a digitalizar conteúdo dos anos desde 65 até a data, porque nós temos estes magnetic tapes que são da duração da meia hora cada. E por acaso este é uma gravação do Remo Fernandes, que ele gravou, acho que em 1985. Aconteceu que no WhatsApp alguém passou uma mensagem que Remo infelizmente veio a falecer. E muita gente logo responderam Rest in Peace. E depois no dia próximo Remo respondeu dizendo que resting in Porto. So if you're watching this, Remo, cheers to you. A história de uma vontade, é a história de uma mulher. Quem não conhece a sua vida vai dizer que é uma qualquer. Eu sou homem que dia deixou sem piedade e hoje vou pelo mundo sofrendo esta grande saudade. Isto diz Rádio Goa. No mês de janeiro de 1962 foi nomeado All India Radio, mas continuamos com programas em português também. Acho que é a única estação no subcontinente que tem programas em português e música portuguesa. Há muita memória e, como se diz em hindi, masala do passado. Com a alma aos pedaços, para o inferno irei pecador. Queres filmar a imagem de Nossa Senhora, que está cá há muitos anos e eu sempre rezo cá antes de começar o dia. Ou seja, mesmo sendo uma rádio agora hindu, eles têm esta liberdade religiosa? Não, todos fazem, ninguém importa quem reza, qual Deus. Eu sinto-me muito orgulho porque desde a minha infância até durante os dias da universidade e depois sempre fui associado com rádio e televisão em Goa. Faz parte do meu sistema.
povo está a ver realmente que a história não é exatamente assim como aprenderam em 61. As coisas eram diferentes. Uma das coisas que sempre surge na polémica da história e cultura goesa é este ano, este ponto em que Portugal e Goa se encontraram, em 1510. Muita gente hoje esquece de como foi este encontro. Gostaria de fazer esta pergunta. Como é que o Vasco da Gama chegou à Índia? Bom, foi um navegador. Como é que Afonso de Albuquerque chegou a Goa? Foi um conquistador. Está bem. Mas quem é o que o levou a conquistar Goa? Lembra-se do Timoja, o guerreiro? Foi este que convidou Afonso de Albuquerque, convenceu-o a vir a Goa. Não só fez isto, deu ajuda militar e financeira. E por trás dele estavam os brahmanes hindus. As altas famílias da Goa estavam por detrás disto. Portanto, todos sabiam por que convidavam Afonso de Albuquerque a Goa. Mas daí a 500 anos já ninguém sabe. Vamos! Veja, a festa de São Francisco é muito querida de toda a gente. O santo espanhol é conhecido como o Senhor da Goa. Em Konkani é Goinzo Saib, é o Senhor da Goa. E a gente de todos os credos vai ali à velha cidade neste dia visitar o santo, rezar, orar ao pé do túmulo, etc. Não fez muitas conversões aqui em Goa, como fez no resto da Índia, mas em Goa marcou pela sua presença. Foi o reitor do seminário dos jesuítas aqui e espalhou por todo lado a bondade. Mas o santo é também muito querido porque salvou Goa, que era portuguesa, salvou Goa das mãos do caudilho Maratha, que é o Sambhaji. Este caudilho queria tomar Goa, mas o conde Francisco de Távora foi ali aos pés do São Francisco, entregou o seu bastão ao São Francisco e logo ouviu-se a notícia de que o exército dos Marathas já tinham regressado, porque foram atacados pelos muçulmanos em algum sítio ali no Maharashtra. Portanto, Goa salvou. Já estavam aqui à porta da cidade, quase à porta da cidade. Sim. E o mesmo milagre esperava-se que o santo repetisse em 1961. Portanto, houve procissões, gente foi assim, romarias à velha cidade, mas é claro, o santo é que sabe melhor como e porquê. Havia à volta de 80 igrejas e capelas nesta zona. E a cidade tinha, no seu auge, tinha mais de 200 mil pessoas a viverem aqui. Isto foi no século, até os princípios do século XVII. Aos poucos foi decaindo. O próprio Estado português já não aguentava o peso
da manutenção deste lugar, porque já tinha perdido muitas guerras com os holandeses e com os maratas, etc. Depois, nos meados do século XIX, acharam que a cidade, que o local de Panjin seria ótimo para uma nova capital. Mas não havia dinheiro, não havia fundos para construir uma nova capital. Então decidiram levar as pedras das ruínas daqui, da cidade velha, para fazer novas construções em Panjin. Mas não eram sempre ruínas. Às vezes foram demolidos edifícios e igrejas para poderem aproveitar dos materiais para... E é por isso que a gente agora só vê Por isso aqui vê-se só uns 6 a 7 templos majestosos, como a Sé Catedral, dedicada a Santa Catarina, o São Francisco de Assis e a Basílica, aqui neste largo principal. E por outro lado existe o Mosteiro da Santa Mónica, que foi um dos maiores, é o maior da toda a Ásia, e a Capela Real de Santo António e a Igreja do Rosário. And grace filled feast of Saint Francis Xavier. May God bless all of us. Service por तुमचे सावे आसो निमाने आशीर्वाद घेऊनच्या हात जोडून तकली बगावन रावया. आयचो विषय बागेवन फ्रांसीस सावेराच्या जबादीक पोरबेक सान फ्रांसीस सावेरा भाशेन क्रिस्ताचो मोग आमकां थार दिना. Give me some reverb slide. Eu acho que é uma coisa, a melhor coisa que sucedeu na minha vida foi tocar guitarra e fazer azulejos. Estou mais ligado a Portugal. Quando estava em Coimbra, a casa onde eu morava, em casa o Júlio Siqueira na série e Carmita, tu sabes, conheço. Eles tinham um amigo de casa que chamava-se Fernando Martins, que era pintor dos azulejos. E eu disse, pá, gostaria de aprender isto. Ele ensinou-me. Isto é uma melhor coisa que eu levo aqui para Goa. É recomeçar esta arte,
que já tinha desaparecido. Existe aqui uns painéis feito em Portugal e mandado dali por artistas Jorge Colasso, como já sabes, aqui no Instituto de Menezes de Bragança. E o último registrado, na minha opinião, é um painel feito em 54. Depois daquilo não há mais painéis. Aqui está a queima das fitas. É a guitarra feita em Goa. Essa guitarra tem certamente pelo menos 80 anos. Espetacular. O Miguel Drago veio aqui com um grupo e tiveram um espetáculo aqui no Cala Academia, e como eu sempre tinha como se diz, um sonho para aprender a guitarra, eu levei essa guitarra. Eu queria saber onde os gajos estavam a viver, no qual hotel, e estavam no Hotel Mandavi. Eu fui com essa guitarra, não tinha as cordas, e tinha poucas cordas. E disse, opa, eu gostaria que me ajudasse, se pudesse afinar a guitarra. Mas a guitarra tinha as cordas do banjo e da bandolim, um gajo aqui tinha posto, e nem sabia o que era. Ele disse, esta guitarra aqui, de Goa, feita em Goa. Eu disse, sim, é feita em Goa. Posso tirar a fotografia? Apanharam uma foto da guitarra e eles foram para Coimbra. Depois de 3 meses recebo um envelope de Lá Noronha, com um jornal de Coimbra, e ali a minha fotografia com os gajos. Fantástico! Isto foi em 94. Em 97, quando a Fundação Oriente pôs o anúncio para as bolsas para os que querem aprender a língua, a cultura portuguesa, e eu fiz um requerimento por isso. Mas a minha ideia era para aprender a guitarra. Eu disse, se vou agora requerer para uma bolsa de português, a aprender a falar português, assim no tempo livre posso aprender a guitarra. E com o mesmo requerimento que eu fiz, pus uma cópia deste jornal que o Drago tinha mandado, a mostrar o meu empenho, o meu desejo que eu tinha para a guitarra. E assim deram-me uma bolsa. Esta pintura foi uma das primeiras que eu fiz de Coimbra depois de voltar, em 98. São memórias. Aqui uma agência de publicidades, que é o meu irmão, que é registro. E aqui está o meu irmão, mas é amiguíssimo. Antes disto, fui jornalista por alguns anos, e aquilo também veio de pai, porque meu pai também foi jornalista. E aos 7 anos trabalhei num jornal como features editor, e depois daquilo passei a ensinar no St. Xavier's College por alguns anos, e com alguns anos decidi começar minha firma. Também faz parte primeiro estive com mídia, que era jornalismo, e agora também estou com mídia, mas um outro aspecto do mídia. Eu penso que a maior contribuição, ou coisa que nossos pais deram a nós, é a fé. Porque se tem fé, não mais nada precisa. E se tiver fé em Deus, já basta. Todas as outras coisas arrumam-se por si. Eu digo que a maior contribuição
dos portugueses para Goa é também a fé. E porque sem a fé Goa seria diferente e nós seríamos diferentes. My dear sisters and brothers in Jesus Christ, just last month I was attending a church function and an old friend of mine came up to me along with his wife and greeted me nicely. And then I saw that they looked very sad. And I asked them, what happened? Kindly stand and let us profess our faith together. I believe in one God, Father Almighty, maker of heaven and earth, of all things visible and invisible. I believe in one Lord, Jesus Christ, the only begotten Son of God. I believe in one holy Catholic and Apostolic Church. I confess one baptism for the forgiveness of sins, and I look forward to the resurrection of the dead and the life of the world to come. Amen. The sign of Christ's peace. Peace be with you. Eu acho que o meu pai foi não só um embaixador, ele nunca disse que era embaixador, mas e nem nós pensávamos, porque para nós era uma vida tão natural que a gente foi fazendo a nossa vida, mas só agora é que a gente vê que o meu pai foi não só embaixador da cultura portuguesa aqui, mas foi um missionário da língua portuguesa. Livros em português, da cultura portuguesa, já não tem interesse, não volta. O meu pai dizia o contrário. A língua portuguesa vai voltar. Aliás, em Goa, mesmo os que não sabem português, reconhecem uma coisa, que é uma língua realmente suave, bonita. Dá prazer ouvir esta língua. E há muita gente que vinha ali à missa em português e continua a ver, só para ouvir a língua. E parece que ajuda a estabelecer uma relação com o Divino. Eu batizo-vos na água, mas ele batizar-vos-á no Espírito Santo. Palavra da salvação. Nossa Lisboa. Good job. A big hand to you. But you've got to be loud. You've got to be loud.
One more time? Okay, one more time. Last row, please come in front. Ele que mala subia, vinha subia baixinho, o fado da moraria, vinha subia baixinho, o fado da moraria. A big round of applause, ladies and gentlemen. Thank you. Falando da música, eu estava a falar só da língua, mas agora falando da música. Em 90, veio a Amália Rodrigues. E com isto houve um novo entusiasmo pela língua, pela cultura, pela música portuguesa. Se não me engano, ela começou com uma casa portuguesa aqui em Goa. E o auditório entusiasmou-se e cantou com ela. Sr. Rafael, muito bom dia. Já estamos de caminho, já estamos em Bambolim. Portanto, daqui a 3/4 de hora já estamos em Cortorim. Em Panjim era mais a oficialidade, não? A gente ligada mais como se chama? A sede do poder. Era a capital, não é? Mas Margão era conhecida como Atenas da Goa. Estavam sempre na vanguarda intelectual e política. A sociedade de Margão. Em Panjim era a burocracia, mas ali era gente com sentimentos políticos e iniciativa política. Aliás, o primeiro partido, não é o primeiro partido, mas um dos maiores partidos políticos foi o Partido Ultramarino, da família dos ascendentes do Bruto da Costa. E existia um outro, também nascido ali naquele concelho de Salcete, que se chamava Partido Indiano. Portanto, havia uma certa luta. Os do Partido Ultramarino queriam uma ligação mais próxima com a metrópole, e o indiano era mais nativista, queria afirmar mais a identidade indiana. Mas no meio disso não havia quem quisesse afirmar a identidade goesa? Não, indiana nesse sentido, da goesa. Okay. Era partido indiano, mas não era partido com unionista. Não era um partido, porque a própria Índia, a União Indiana não existia. Era a Índia Britânica. Sim. Portanto, o sentimento que eles tinham era o goês, mas era conhecido como indiano. Senta. À vontade. Obrigado. Onde está? Está aqui o Costa. Foi no dia 12 de janeiro em que houve aquela recepção para ele. O pai dele foi meu condiscípulo. Quando eu fiz 3º ano, ele fez 6º ano. E em 46. E em 47 ele fez 7º e em outubro foi para Portugal. Fez lá o curso superior de letras. E vocês eram muito amigos? Não, eu era semiputo. Cá está o livro do Orlando Costa. De 61, hein? E aqui a assinatura de António Costa. Agora, naquele dia. Foi comprado 2 meses antes da invasão, a 18 de outubro de 1961. E o outro livro, O Último Olhar do Manu Miranda. São os genes da família, são o ambiente em que ele viveu na altura, os professores que lhe guiaram, e tudo aquilo conta. Não é? Exato. É. E por isso ele procurou esses ideais de liberdade e essas coisas todas que ele...
que ele põe até nos livros dele. Pois, claro, depois ele foi com aquela que foi lá, foi a Portugal, viu a ditadura e pôs-se do outro lado. Dies ire, calamitatis et misere, dies magna et amara sebalde, dia da ira, esse dia, da calamidade e da miséria, dia grande, mas quão amargo. It was very exciting, of course, a very proud moment for all of us, because I think we knew for a few years that that's the direction he was looking at heading. Always been in politics from a very, very young age. So yeah, it was very exciting to have him finally in that seat. And it was, I think, from the time of elections to the time he actually took the seat, took what, 2 months or? Just 2 months because of his problem. Yeah, so it was all the time asking, so what's happening now? Because he's got a brother, so I was more in touch with the brother at that time, who's a journalist. His father used to tell me a lot of stories. I mean, because of the distance, I met his father only when he visited here every, say, 3 years, 4 years, or if we went there, which was less often than he came here. Always a lot of stories. Used to be a lot into his writing. I think of his father as a fun-loving, loved life. Was a good gentleman. And what I miss when I go to Portugal is having my uncle around, because he knew every bit, every corner of Lisbon. You get up in the morning and say, okay, now what do you want to do today? You want to shop? You want to go see sightseeing? Do you want to eat? So I said, yes, lunch. What do you want to have for lunch? Accordingly, I will choose the restaurant. So then he'd get, choose the restaurant, the wine, everything else. So it was, he's thinking of my uncle was always nice time with him. Oh, one of my neighbors took a day off to meet him. Although they were not allowed in the house, but they met him outside. They had the flag of Portugal and, oh God, it was Artem. Yeah. Then the house there, everyone was at the window. I had said that, look, this is supposed to be totally private. We don't want anybody in because it's few hours. And the few hours we just spent with him as family. And that's what we want to do. And I'm sure that's what he wanted to do. And he didn't realize the security and what all would have to be behind this whole thing. So it was, it was a big day. Over here, he just, journalist asking questions. He says, I need to wish them first. Then you ask me what has to be asked. He's very family oriented, I would think. Essa minha viagem à Índia foi completamente diferente de todas as visitas de Estado que eu fiz na vida. Porque desde a forma como o Primeiro-Ministro Modi me acolheu em Nova Delhi até a visita em Goa, eu de facto senti que era era uma sensação estranha, porque era simultaneamente o Primeiro-Ministro de um país que estava a visitar um outro país, mas onde, de certa forma, esse outro país fazia parte da sua própria vida, da sua própria formação, das suas próprias origens. Obviamente, em Goa e em particular em Maragão, isso foi muito evidente. Quando eu fui, à casa da minha família, que é um bocadinho também minha,
a almoçar com a minha tia, com a minha prima, com o meu primo, com os filhos. Obviamente é um momento muito bonito e muito marcante. E a forma como as pessoas me receberam foi muito carinhosa, porque estavam a receber-me como se eu fosse um filho como se fosse um filho da terra. Eu devo dizer que fiquei muito surpreendido, não é? Com tudo o que aconteceu ao longo daquela viagem e com a própria recepção em Margão, porque eu próprio descobri raízes que não tinha a noção de ter e que a valorização pelos outros dessas raízes acabaram por dar uma força muito grande dentro de mim próprio. A quantidade de colegas de liceu do meu pai que eu ainda encontrei. Um texto que era uma redação que ele tinha feito ainda no liceu e um conjunto de poemas que ele tinha escrito ainda no liceu e que me foram entregues por colegas e que os tinham guardado ao longo dos anos, um deles, aliás, publicado no Heraldo. Quer dizer, houve uma série de memórias que surgiram ali. E ainda mais curioso, porque o meu pai saiu de Goa aos 18 anos, para vir estudar para Portugal, para a universidade, e depois, com o corte das relações em 61, ele só voltou a Goa em 75. Portanto, foram muitos anos seguidos sem ter tido um contacto efetivo com Goa, direto, não é? A vinda cá da família, que era uma coisa que primeiro foi anual, depois era bianual, portanto, do meu tio, da minha tia, dos meus dois primos, era para o meu pai sempre um momento de grande festa e carinho, porque eles sentiam, no fundo, que eram as suas próprias raízes, não é? Acho que um dos maiores desgostos para o meu pai era a enorme distância geográfica entre Portugal e Goa, quer dizer, para ele o ideal teria sido sempre que Goa fosse ali no Algarve e pudesse ir lá passar o fim de semana. Eu senti que a minha visita tinha sido um momento de reconciliação de toda a gente, porque pela primeira vez os nacionalistas indianos não sentiram a ida de um primeiro-ministro português como um representante do invasor ou do ocupante, e por outro lado aqueles que mantêm um laço muito forte a Portugal não sentiram que Portugal não o estava a abandonar, mas pelo contrário estava a afirmar a sua identidade. E acho que isso foi muito tranquilizador para toda a gente, porque de facto evidenciou a especificidade que, para bem ou para mal, a história criou naquele espaço único que é Goa, que é o facto de haver aquela miscigenação onde simultaneamente se mantém um sistema de castas com uma componente religiosa que nada tem a ver com o hinduísmo, a forma como o hinduísmo se foi tornando dominante no mais pequeno estado da União Indiana, mas que ao mesmo tempo, como essa diferenciação é um fator de abertura ao mundo, de diversidade e que enriquece em si própria a União Indiana. Mas o que é muito interessante ver em Goa é como, hoje em dia, esse fator religioso é um elemento de pacificação, não é? Enquanto no norte da Índia tem muitos conflitos entre o islamismo e o hinduísmo, ali hoje há um convívio bastante tranquilo entre os cristãos e os hindus. A forma impecável como estão recuperadas, reabilitadas todas as grandes igrejas de Panjim é exemplar de como a própria União Indiana, exemplo, aliás, do que a China tem feito com Macau, compreende que esta especificidade de Goa em nada diminui, em nada compromete a identidade nacional da União Indiana, mas pelo contrário, é um fator de enriquecimento dessa identidade e de abertura ao mundo. Eu acho que um pouco por todo o mundo a língua portuguesa está a ganhar um valor acrescido, porque hoje as pessoas representam que é uma língua que já tem 240 milhões de falantes maternos, que dentro de poucos anos serão cerca de 360 milhões, que tem um arco espacial muito grande, que é a grande língua da América do Sul,
é uma das línguas mais importantes da África, é uma língua presente na Europa, é uma língua presente na Ásia, portanto, num conjunto de geografias vasto, para além que a presença das comunidades portuguesas no mundo, porque entre portugueses originários e seus descendentes somos 5 milhões, com fortíssima presença na Venezuela, com fortíssima presença nos Estados Unidos, com fortíssima presença no Canadá. É uma língua que ganhou uma dimensão global que transcende muito esta língua dos 10 milhões que aqui falamos, não é? E, portanto, não é por acaso que é a língua mais importante do hemisfério sul, é uma das mais importantes línguas europeias em termos globais, portanto, isso obviamente dá uma revalorização. Só a minha prima Pímpula é que me lembro de cantar e dançar. Não é? Ela cantava e dançava. Sim, mas vamos ver, estas músicas, não sei se de viagem, se de cidades portuárias, têm uma enorme similitude. Há um debate enorme sobre as suas raízes e a forma como mutuamente se foram influenciando, não é? Mas do mandó, o fado, o chorinho, as mornas, há ali qualquer coisa de comum. As sonoridades do Mediterrâneo estão de alguma forma aqui também manifestamente presentes e, enfim, não quero agravar a disputa que já existe entre os teóricos sobre as origens do fado, mas seguramente há aqui uma enorme também miscigenação musical nestas músicas de viagem. Eu gostaria de encontrar com um dos meus professores de violino, António Peregrino da Costa. Viva aqui o professor António Peregrino da Costa! Viva! Uma casa portuguesa. Agora vou ter uma aluna aqui, entende? Hindu. Olha, eu disse para ela, é bom você conhecer vários tipos de música, entende? O que é um fado e tal. Fado da Amália, por exemplo, não é? Foi Deus, por exemplo, não é? Olha, quando ela ouviu aquela música, ela disse assim, olha, mas é tudo sentimental, não é? A música portuguesa, mesmo folclórica, sabe como é? É tão rica, entende? Naqueles tempos, haviam livrarias aqui em Goa, que importavam esses livros. Agora já não tem mais. Não tem, infelizmente. Temos que mandar. A música, tudo, muito, entende? E nós, eu lembro muito bem, quando éramos garotos, sentávamos ao piano e nós, as crianças, cantávamos todas aquelas canções
Sabe como é? Ah, o professor tocava pam 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 parararararam, pam 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 tararararam. O que é isso aqui? Vila Franca da Xira. Vila Franca da Xira. Vila Franca da Professora. Muito obrigado. Jacudi. Espera, tá quente. Dindalho do porco. Who else wants? Neil? Come on! Orlando! Where is it? We'll give my food. Não pôr! Attack! Que música vai pôr? Kids first, kids first. I asked I'm a kid, okay? You don't need to, madam? Okay, fine, man. O que é esse, Dani? Okay, come next. Para o meu pai, a língua e a cultura portuguesa era o ar que respirava. Em poucas palavras posso dizer isto. Estivemos um pouco fora do tempo, porque o meu pai estava sempre era na contracorrente. Foi um lutador, embora ele nunca havia de usar falar de si próprio e dizer que foi um lutador, mas hoje estamos convencidos e também muito agradecidos, porque esta vertente do nosso pai, do nosso querido pai, está a ser apreciada, reconhecida. É como um artista que vive pobre, mas morre rico. Irving, line along down. Daniel.